O ano de 2024 entrou para a história do café brasileiro. Foram exportadas 50 milhões de sacas para 116 países, um aumento de 28,5% em relação a 2023 e 12,8% acima do recorde anterior, registrado em 2020. O café arábica foi o grande destaque, com 36,9 milhões de sacas exportadas, representando mais de 73% do total. Já o café canéfora, incluindo robusta e conilon, quase dobrou as exportações, alcançando 9,3 milhões de sacas. O café solúvel também teve um bom desempenho, com 4 milhões de sacas, o segundo melhor resultado da história, como afirma Marcos Matos, diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Houve um destaque muito grande para os cafés canéforas, e aqui a gente fala o Conilon e o Robusta, porque nós exportamos quase 9,4 milhões de sacas, crescendo 98%. E o Brasil tem competitividade nesses cafés, porque o Brasil tem liderado um processo de aumento de produtividade com sustentabilidade e qualidade. Então, é um canéfora que nós temos um orgulho de falar que vai com atributos de qualidade, porque o Brasil é pioneiro nesse sentido. Quando olhamos os cafés arábicas, exportamos 36,9 milhões de sacas, cresceu quase 20%, e que é tradicionalmente um grande produto do Brasil, e o Brasil é líder na produção dos cafés arábicas, e segundo o maior produtor no caso dos cafés canéforas, que eu acabei de comentar. O Porto de Santos foi responsável por 68% de todas as exportações de café em 2024. Apesar do crescimento histórico, as empresas exportadoras enfrentaram desafios logísticos, como atrasos e alterações nas escalas dos navios, que geraram prejuízos de mais de 42 milhões de reais. Ainda assim, o desempenho foi essencial para o recorde do setor. Os principais mercados do café brasileiro foram os Estados Unidos, que importaram mais de 8 milhões de sacas, e a Alemanha com 7,5 milhões. A receita cambial totalizou 12,5 bilhões de dólares, um aumento de 55% em relação ao ano passado. E a gente tem que considerar que, além do aumento do preço do café, nós aumentamos também, tivemos recorde numa categoria que nós chamamos de cafés diferenciados, que são todos os cafés que têm uma agregação de valor, todos os cafés verdes que têm uma agregação de valor, seja pela qualidade e ou normas e atributos de sustentabilidade, certificações. A gente faz todo esse conjunto de cafés diferenciados. Passamos de 9 milhões de sacas, recorde da nossa série histórica, mais de 2,5 bilhões de dólares, quase 280 dólares por saca, ou seja, há um incremento de valor, e lembrando, tudo que agrega valor é importante, seja pela qualidade, seja pela sustentabilidade. 20% de tudo já é agregado valor. E quem recebe isso é o produtor, porque o Brasil é o recordista da transferência do preço FOB exportação, que é o free on board, né, o preço que a gente exporta, para o bolso do produtor. No caso do café arábica, esse índice está em 87%, ou seja, de 100% do valor que a gente exporta, 87% é renda sustentável para o produtor. E nos nossos canéforas, 93,6%, quase 94%, que é renda. Ou seja, a cadeia é tão eficiente, é tão justa, está trabalhando de uma forma tão harmonizada, que ela transfere todos os benefícios. Então, agregar valor é importante, e o Brasil é o maior parceiro mundial desse mercado próspero. Rondônia também se destacou no cenário nacional, exportando 130 milhões de dólares em café, consolidando-se como um dos grandes jogadores do país. Só os cafés diferenciados geraram 2,5 bilhões de dólares, com um valor médio de 277 dólares por saca. O crescimento das exportações brasileiras foi impulsionado por uma combinação de fatores: aumento do consumo global, safra reduzida em países concorrentes como Vietnã e Indonésia e a qualidade reconhecida do nosso café. A nossa questão da infraestrutura, ela vai muito além do café, porque no nosso caso, a gente exporta containers, né? A gente tem uma característica de exportar. Outros produtos do agro também usam containers. Temos aqui o exemplo do algodão, papel e celulose, madeira, carnes que vai refrigerado, fumo, arroz. Então a gente tem o açúcar, uma parte é por container, outra parte é bulk, né, grandes volumes. Então a gente tem uma disputa muito grande. O Brasil se tornou e se consolidou como o maior exportador mundial de algodão. Então o agro brasileiro, ele precisa seguir crescendo, como o café está crescendo. Então, se os nossos portos já tinham restrição, agora eles estão esgotados. Então a gente tem que repensar a nossa infraestrutura.
E não é só novas concessões, a gente tem que repensar o modelo, portos de alto mar, conectados com os modais internos, né? Como você mesmo disse, que a gente tem a logística interna, nossos modais, ferrovias, rodovias, nós temos as hidrovias. Esses portos têm que trazer navios, ter a capacidade para navios cada vez maiores. A gente está vendo aí o porte dos navios crescendo no mundo, os novos modelos depois da pandemia, que hoje é aquela ruptura nas cadeias de fornecimento. Então, hoje não são mais navios de 9 ou 10 mil contêineres, que é o que entra em Santos. Hoje a gente fala em 14, 18, 24 mil contêineres, 28 mil contêineres. Então os navios estão crescendo e não entram nesses portos que são por Bahia, que depende de uma área de manobra que não é adequada, um calado que não é adequado. Então, essa agenda da competitividade, da infraestrutura, tem que estar em todos os discursos e ações concretas, porque estamos atrasados. O recorde brasileiro mostra que, mesmo diante de desafios, o setor cafeeiro segue se reinventando e fortalecendo sua posição no mercado global. Uma conquista que reflete não só a qualidade do café, mas também o trabalho de milhares de produtores pelo país.